Boa tarde, pessoal. Sou a Natália Florencio, editora do bb.com, e hoje eu estou aqui com a presença da Célia Pomaro. Ela é pedagoga, psicóloga e diretora da All Together, escola bilíngue daqui de São Paulo, que atende crianças de 4 meses a 6 anos. Bem-vinda, Célia. A gente vai hoje falar sobre adaptação escolar de bebês e crianças, desde a fase do berçário até as crianças até os 6 anos, como que é esse processo para os pais e para as crianças. E a gente também está aqui com a presença da nossa repórter, a Laís de Andrade, que vai moderar as perguntas de vocês. Então, quem tiver dúvida, pode mandar. A gente está aqui nesse tempinho para conversar com vocês, para esse bate-papo e tirar as dúvidas. Então, Célia, para começar, como a gente já falou aqui na apresentação, cada faixa etária da criança, ela demanda uma atenção e um cuidado específico, né? Tanto dos pais quanto dos cuidadores, né? No caso das escolas. E para os bebês, a principal adaptação acaba sendo dos pais, né? Que se sentem tão inseguros, poder ter que delegar, né, os cuidados que até então eram tão exclusivos dos pais, da mãe. Como lidar com essa fase? Bom, primeiramente, boa tarde, Natália. E eu vou dar assim, um resumo bem rápido dessa questão, que é uma questão tão dolorosa, né? Porque vamos imaginar a mamãe que fica 9 meses com seu filho. Então, depois ela tem que voltar a trabalhar. A mãe que fica em casa e tudo mais tem uma outra conotação, né? Para essa mãe que vai trabalhar, ela já tem que ir trabalhando todo esse processo, porque a adaptação é mais da mãe. Então, ela, nessa busca, ela tem que ver o espaço que realmente vai de encontro com a filosofia de vida dela, né? Para que todos os pontos estejam bem alinhados para ela ficar confortável, né? Porque ela vai deixar uma criancinha que é tudo de mais precioso que ela tem na vida. Então, realmente, é um processo que exige muita busca, né, muitos critérios, né, para que ela possa rapidamente estabelecer esse vínculo com o espaço onde ela vai deixar mais tranquilamente. Porque nesse processo ela vai estar amamentando, então tudo isso psicologicamente também interfere, né, no desenvolvimento da criança. Então ela precisa estar bastante tranquila. Se sentindo confortável, né? Se sentindo confortável. Por sinal, a gente tem uma pergunta aqui, quando a gente divulgou, né, que a gente teria esse bate-papo hoje mais cedo, a mãe Josi Valéria Ramos mandou uma pergunta pra gente, falando que ela tem um bebê de 1 ano e 5 meses, e ela está à procura no caso dela, ela está à procura de uma creche pública. E ela pergunta, né, o que ela deve saber e observar, como ela pode ter certeza de que é uma boa creche, de confiança, que o filho dela será bem tratado. Acho que essa é uma dúvida que vale para os dois casos, né, tanto para o público quanto para a escola privada. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças. O que a mãe tem que levar em consideração, né, na hora de fazer essa escolha da escola? Então, Josi, assim, se eu puder te ajudar, eu acho que, a princípio, você tem que buscar uma escola, como eu disse anteriormente, que vem muito de encontro com aquilo que você naturalmente faria dentro da sua casa. A filosofia da escola tem que bater com o que você quer para o seu filho, né? Então, assim, buscar o ambiente escolar, as professoras, quais são os níveis, né, da escolaridade, realmente tem que ter habilitação para estar com a criança. E alinhando tudo isso, você vai conversar com a pedagoga, né, para ver realmente a proposta da escola, se bate tudo isso e você se sente bem, porque nessa fase a gente fala sempre uma questão que é o coração da mãe, ele fala mais alto. Então você tem que realmente prestar atenção nesses aspectos, né? Em todo o espaço físico, a estrutura da escola, o ambiente onde ele vai ficar, se é adequado ou não, a proposta pedagógica, os projetos todos de dentro da escola, tudo isso
são aonde vai ser trocada essa criança, a parte toda da higiene da criança. Então, tudo isso tem que estar muito de encontro com as suas expectativas. Você tendo isso já dentro e formatado, aí é um outro passo para você ir tranquilamente e fazer a adaptação saudável com o seu filho nessa escola. Lá, a gente já tem perguntas? Temos. A Lígia Valença perguntou: como encarar a primeira semana na creche? Então, a idade ela fala, não? Não, dela então, não falou. A primeira semana é sempre uma semana muito dura, é bem difícil, porque assim, a adaptação são de ambas partes, né? Tanto da escola que está recebendo a criança e essa família, como também da mamãe, né? E da própria criança. Então, assim, uma vez escolhida a escola, ela tem que se apropriar disso tudo e ficar tranquila, porque a adaptação que nós fazemos, porque cada escola tem um critério, a All Together ela faz uma adaptação que é gradativa. Então, no primeiro dia, a criança fica 1 hora só, a mamãe entra dentro da escola, vai até a sala da criança, deixa a criança, a professora tenta estabelecer esse vínculo, porque não é de primeiro contato que a criança já se sociabiliza, então ela tem que ter, e a mamãe tem que ter esse tempo, uma semana religiosamente ela tem que ter para fazer essa adaptação. E gradativamente a gente vai aumentando o tempo. Então fica 2 horas no dia seguinte, e assim a gente vai aumentando até a criança estabelecer o vínculo com a pessoa que vai estar com ela em sala de aula, que é a professora, as assistentes, as cuidadoras. Tá? Isso vale tanto para uma criança um pouco mais velha quanto para um bebê, por exemplo, a mãe acabou a licença maternidade, né, que não são todas que têm a possibilidade, né, dos 6 meses, que seria o ideal por causa da amamentação exclusiva, mas que aquela mãe só conseguiu 4, às vezes com férias conseguiu no máximo 5 meses. E aí leva o bebê para a escolinha, para o berçário, né, nesse caso para o berçário. E como que é essa primeira semana do bebê? Então, Natália, para as mães dos bebês, né, que são recém-nascidos, o atendimento não que seja diferenciado, mas tem que ter uma atenção um pouco mais especial, por questão até daquelas inseguranças que eu te disse, que a adaptação não é tanto da criança e sim mais da mãe. Então, assim, é muita conversa. Nesse tempo, a gente deixa o bebê, a mãe fica um pouco lá dentro, mas ela tem que ir saindo aos pouquinhos e a gente vai conversando. Muitas vezes elas choram, porque elas ainda estão num processo de desligamento muito sofrido, né? Mas isso tudo, quando a mãe decide, tem que ser muito natural, né? Natural, sim, mas ela tem que ir trabalhando isso dentro dela. E hoje em dia, as mães, dentro dessa modernidade toda e nessa contemporaneidade toda, não adianta. As mães sabem que ou vai deixar em casa ou realmente vai levar para o berçário. Sim, não tem outra opção, na escola. Né? Então, as mães modernas hoje, elas têm um perfil um pouco diferente, porque elas sabem que daqui 4, 5 meses ela realmente vai ter que deixar o bebê. Né? Sim, ou na casa, com uma babá. Desligamento, né? Exatamente. Então, esse desligamento é um trabalho que ela já vem fazendo, porque eu atendo muitas mães grávidas. Então, elas já vêm num processo de, bom, assim que nasce, eu já tenho que estar com tudo montado dentro de mim emocionalmente, né? Sim. Então, tem mais perguntas lá? A Geisa Souza perguntou: minha filha vai fazer 2 anos e tem dificuldade para confiar nas professoras. O que eu posso fazer para ajudá-la? A dificuldade, na verdade, da confiança
é um trabalho assim que a mãe tem que passar essa segurança para a criança em primeiro lugar, porque a criança ela não tem esse discernimento da confiança ou não confiança. O que precisa é a mãe estabelecer essa segurança para a criança e fazer com que aos pouquinhos ela vai distanciando. Então, ela já tem que ir fazendo esse trabalho em casa, deixar com uma pessoa ou com a vovó, ir distanciando da criança aos poucos. E sempre que ela pensa numa escola, ela já, e isso já está decretado na cabeça dela, vale muito ela ir até o espaço, mostrar para a criança, conversar com a criança, exatamente. Antes de iniciar, antes da criança ir para a escola, para ela saber que ela, a partir daquele momento, já que é uma criança mais velha, né, para ela já saber que ela vai estar naquele ambiente. Para ela não ter um impacto quando ela chega, né? Ah, poxa, chegou num espaço. Então, a mãe também precisa fazer um trabalho com ela para que ela fique mais confortável assim que ela chegue no espaço. Então, assim, e é o mesmo processo. Fica um tempinho, vai embora, a mãe vai permanecer no ambiente enquanto ela está nesse período de adaptação e a criança fica desesperada, chora muito, a professora leva para a mãe fica com ela um pouquinho, depois a mãe leva no espaço que é o ambiente dela escolar. E assim a gente vai fazendo. Agora, essa confiança ela vai adquirindo, mas ela precisa da ajuda da mãe. Legal. Bom, para quem está chegando agora, hoje a gente está aqui no bate-papo sobre adaptação escolar, né, tanto de bebês quanto de crianças nessa primeira infância, né, a partir do berçário até os 6 anos de idade. E a gente está com a presença da Célia Pomaro, ela é pedagoga, psicóloga e diretora da All Together, escola bilíngue aqui de São Paulo, que atende exatamente crianças de 4 meses a 6 anos. Não podem mandar suas dúvidas, ela está aqui para solucionar, no que a gente puder aqui ajudar vocês. E pegando então um gancho da última pergunta, da mãe que falou da criança de 2 anos, eu queria saber um pouquinho dessa diferença. A criança que vai então para a escolinha, que já começa mais cedo, para a criança que demora um pouco mais, por exemplo, acho que são algumas fases talvez mais críticas, os 9 meses, né, que a gente fala dessa síndrome da separação, que a criança já sente um pouco mais, ou mesmo com os 2 anos, que foi o caso da mãe que perguntou para a gente agora. Qual é a principal diferença? Assim, o choro vai ser maior? Como que vai ser essa primeira semana? Ela vai ser mais crítica? A diferença de uma criança de 6 meses, 9 meses, para uma criança de 2, ela tem um poder de reconhecer muito maior, ela tem um vínculo muito, ela está habituada na rotina, ou ela é muito apegada à mãe. Então, claro que o choro e todas essas chantagens emocionais, ela sabe fazer e a mãe sabe, e ela sabe aonde ela pega no departamento essa mãe. Então ela sabe fazer todas as birras e tal. Uma criança novinha, claro que com a ruptura ela vai chorar e tudo mais, mas é mais fácil de você de negociar com uma criança recém-nascida, porque você vai brincar, você vai mostrar, você vai mexer na criança e se ela tiver tranquila no seu colo, ela vai ficar, ela vai ter momentos em que ela vai chorar bastante e momentos em que ela vai ficar mais tranquila porque ela está no seu colo e tudo mais. Uma criança de 2, ela tem mais facilidade, ela vai gritar, ela vai falar. Então, assim, esse processo é um pouco mais lento nesse aspecto, em questão de como é que a mamãe vai ficar nesse contexto todo, porque tem mãe que fica super nervosa e né? Transmite isso, e tem mãe que fala, não, eu decidi, está dentro do planejado da minha cabeça e eu gostaria que ela continuasse e tudo mais. Então aí nós pegamos essa criança e vamos fazendo um trabalho.
Porque às vezes tem o caso, então, das mães que já deixam para 2 anos, porque ela já sabe que ela já passou bastante tempo, já curtiu, digamos, esses 2 primeiros anos, né? Que tem mães que fazem essa escolha, né? De demorar um pouco mais e já não é mais aquela coisa que é tão obrigatória, né? Quando, no caso da mãe que acabou a licença maternidade, precisa deixar. E acho que essa fase talvez pode ser um pouquinho mais difícil, né? Nesse caso não foi uma escolha, foi uma necessidade, né? Normalmente, hoje em dia está muito complicado essa situação que você acabou de colocar. Porque, assim, as escolas, os berçários têm tido uma demanda muito grande. Porque uma babá hoje tem que ficar um período inteiro, vamos supor que a pessoa trabalhe 8 horas, ela não vai trabalhar menos do que isso, até chegar em casa. Então, um período de 10 horas ou 12 horas, essa pessoa tem que estar disponível com a criança dentro de casa. Hoje, eu não sei se você consegue agilizar tudo isso de uma forma confortável e que você tenha uma pessoa que fique para você e que você tenha essa total segurança. O que eu digo de um berçário, uma escola, é que nós somos profissionais na área, nós estamos visando somente as crianças, a gente trabalha o tempo inteiro em função das crianças, os profissionais são habilitados para estar lá e, né, temos câmeras por todos os lados, enfim. Então, isso é uma coisa que tranquiliza a mãe. Agora, uma criança dentro de casa com uma pessoa, isso acaba confiança, né? Que a mãe também fica insegura, eu não sei. Então, hoje em dia, a demanda é muito grande em berçário e na educação infantil, em função dessas questões. É preferível uma criança estar brincando com criança, porque criança gosta de criança, do que ela estar exclusivamente com uma pessoa. Eu queria até completar isso, assim, falando sobre quais são os principais benefícios, né, para a criança dela ir logo cedo para a escola. Quais são os benefícios para o desenvolvimento dela, para a sociabilização que ela vai ter, a criança que vai mais cedo, quais vantagens ela tem nesse processo? Olha, é muito bom se a criança puder ficar um tempo com a mamãe, né? Assim, mas, desculpe, independente da criança ficar, e a pergunta que você me fez dela ir para a escola, quais são os benefícios? São muitos benefícios. Primeiro, porque a criança aprende desde cedo a dividir. Segundo, que a gente trabalha muito com a socialização da criança. A criança, naturalmente, ela é o centro do universo. É ela, a mamãe e ela, e o espaço onde ela vive. Então, quando ela passa a interagir e a se socializar, tudo vem junto, né? Todo o fator cognitivo, a parte emocional, o aprendizado que ela tem no dia a dia, isso todo dia é uma novidade e ela vai ampliando esses horizontes. Então, assim, com certeza, uma criança que tem todos esses atributos para ela tem um ápice a mais do que uma criança que chega com 3 anos de idade e nunca foi para a escola, né? Porque ela já está mais escolada, nós falamos, porque ela é mais versátil, ela aprende, mas não que a outra não aprenda, só que ela está no coletivo. A dinâmica é diferente de trabalhar e de entender como é que o amiguinho... De lidar com o outro. Você não pode chegar e tirar o brinquedo da mão do amiguinho porque ele vai ficar bravo. Então, assim, todas essas questões que são rotineiras, a criança no dia a dia ela vai aprendendo naturalmente isso. Começa toda essa parte que a gente fala que quando você compara uma criança que nunca foi com uma criança que já está na escola desde bebê, você fala, nossa, tem anos na frente, mas não é porque a outra que nunca foi não vai se equiparar logo.
mas tem uma defasagem nesse aspecto, que as crianças, elas são mais sociáveis, sem sombra de dúvida, né? E lá, a gente já tem mais perguntas? Temos. A Elisa Zagen perguntou: depois que a criança começa na escolinha, ela chora mais à noite no berço? Acorda mais vezes? Por que isso acontece? É medo de ficar sozinha? Então, essa acho que é uma dúvida que muita mãe tem, né? Então, quando há essa ruptura, né, a criança começa a ter um novo desenvolvimento, né? Então, ela começa a criar a autonomia, que nós chamamos da identidade e autonomia. Então, nesse momento, a criança também se recusa a crescer, né? Porque foi tudo muito de repente para ela fazer de outra forma. Então, assim, e ela tem momentos, na hora que ela está dormindo, ela tem momentos de chorar porque ela quer chamar a atenção da mamãe. Essas questões são muito naturais da criança Então, manifestar. Então ela acaba demandando um pouco mais da mãe nessa fase, querendo estar mais perto, ou talvez está fazendo mais birra. Porque como ela não está entendendo todo esse processo, né? Então, assim, ela vai usando de várias formas para poder entender o que está mudando nesse contexto todo. Se até ontem eu ficava em casa, eu brincava, eu saía, fazia e tal, eu estava sempre sendo assistida pela mamãe ou pelo papai ou por uma pessoa que cuida. De repente, eu estou no meio de uma escola com várias pessoas, vários amiguinhos, e eu tenho que dividir tudo isso. Então, isso tudo não é de um dia para o outro, porque é uma adaptação. Então, assim, é um dia após o outro e ela vai entendendo, incorporando tudo isso de uma forma tranquila. O que a mãe não pode é valorizar esse momento da criança. Que é uma transição, e achar né? que ela está... Ai, nossa, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa, mas o que está acontecendo é em benefício dela mesma. É o crescimento dela. O benefício tanto da criança quanto para a mãe, Sim. né? De poder deixar o filho e estar tranquila, né? De que o filho está sendo bem cuidado, Sim. de que ele está se desenvolvendo bem. Porque até o Isamitiba falava bastante nos livros dele que crescer dói, né? E então é difícil. E a mãe também, nesse processo, é um processo que ela tem que ir com tranquilidade, com firmeza, porque realmente a criança está usando de alguns artifícios. E ela não tem essa consciência, ela só quer entender o que está acontecendo. Então, nesse momento, tem que ter tranquilidade, não valorizar muito esses momentos dela e tentar distraí-la, contar uma historinha e tal. Ah, foi uma interrupção na hora na madrugada, conversa com ela, a mamãe fica aqui um pouco com você e tal, né? Mas sem muito ênfase para que isso não vire um problema, né? Tá, e lá a gente tem mais perguntas? Temos. A Eide Florencio perguntou: o que fazer quando a criança chora muito? Mas em que momento ela chora muito? Acho que quando você vai deixar a criança na escola. Na escola. Nessa fase da chegada, né? Acho que deve ser a principal dúvida, né, das mães. Uhum. Então, se ela vai chorar muito, mas ela vai... a mãe tem que ter o ponto de partida, né? Bom, se eu decidir essa escola, ela vai chorar muito nos primeiros dias. Nós já tivemos casos de crianças que choraram todos os dias durante um mês, tá? Isso vai variar de criança para criança. Como também nós já tivemos criança no primeiro dia que a mãe entrou e ela deu tchau para a mãe e a mãe saiu chorando. Entendeu? Então, assim, isso é um ponto que tem que ter muita paciência nesse momento, né? Sim. É um momento de bastante calma, fazer isso com calma,
precisa ver como é que está sendo feita essa adaptação, porque assim, ela pode chorar todos os dias, mas se a mãe acreditar na escola e no trabalho que as professoras estão fazendo, então ela deposita isso e transfere isso para a escola e para poder fazer um trabalho juntas. Senão, essa relação escola-família tem que estar sempre muito próxima. É muito alinhado, tem que estar tudo muito alinhado, porque senão fica essa coisa, a mamãe super nervosa, passando essa insegurança para a criança já sabe que a mamãe fica super nervosa, então ela vai usar disso também, né? Então, assim, tem que ter calma nesse momento, conversar muito com a professora e com a coordenadora, alinhar um trabalho de parceria nesse momento e deixar que as professoras cuidam dessa parte. Agora, não tem um limite, em uma semana ele tem que se adaptar. Normalmente, em uma semana, 2, a criança se adapta. Mas tem casos diversos, tem criança que demora 1 mês. Então, assim... E vem do caso a caso, trabalhando com escola. Sim, então cada caso é um caso. Se ela está super insegura ainda, a gente vai trabalhando devagar, né? Essa criança não precisa ficar o período extenso, cheio. Então, assim, é com bastante cautela que a gente faz essa adaptação. A gente tem mais pergunta? A Daiane Santana está perguntando se tem uma idade ideal para colocar o filho na escolinha. A idade ideal é aquela que realmente você necessita. A escola de educação infantil, ela tem essa disponibilidade de pegar as crianças em todas as faixas etárias. Então, assim, é evidente que se ela pode ficar com a criança dentro de casa até 1 aninho, porque ela está amamentando e tudo mais, ótimo. Se ela não pode, ela tem que buscar um espaço que realmente ela fique confortável em deixar e que o atendimento seja muito próximo daquilo que ela faria em casa. Porque igual não vai ser, né? A mamãe, claro que tem o espaço dela em casa, ela tem a forma de trabalhar, mas tem que ser muito próximo. E no caso, a gente falou um pouquinho lá no início sobre esse período da amamentação, né? A mãe que leva o bebê, então, com 4 ou 6 meses e que ela ainda está amamentando, como é o trabalho que vocês fazem? A gente tem um espaço para as mães que possam ir, que tenham, né, a possibilidade de ir no meio do expediente amamentar? Como é que funciona? Então, para as mães que ainda estão amamentando, nós temos um espaço onde a mamãe pode chegar, ela vai amamentar a criança e tudo mais. E se ela realmente não tiver essa disponibilidade, porque a logística não funciona e aí ela trabalha do outro lado da cidade e tudo mais, ela pode tirar o leite, né, deixar tudo congeladinho, como tudo armazenado, como ela faria em casa, levar para a escola, a gente deixa no lactário, onde a gente vai servir para a criança nos momentos pontuais. Que daí ela não vai deixar de tomar o leitinho da mãe, né? E realmente é uma saída que nós podemos combinar, vamos dizer assim, porque é muito difícil a mãe poder ficar saindo. É raro, existem né? empresas que, né? É raro. Agora, existem empresas que fazem essa negociação, né? E no caso da introdução alimentar, né? Já na hora das papinhas, acho que também é outro momento complicado. Nesse caso, se a criança ainda não foi para a escolinha e a mãe deve esperar ela iniciar esse processo da alimentação, da introdução, né? Ou essa introdução pode ser feita direto na escola? Como que vocês toda introdução alimentar é por conta da própria mãe. Por que eu digo isso? Porque nós temos o nosso cardápio, tem a nutricionista que monta o nosso cardápio, só que esse cardápio ele tem que ser levado para o pediatra da própria criança.
Por quê? Porque cada mãe tem uma forma alimentar, tem uma cultura alimentar, que isso vai variar muito de família para família. Então, é muito pertinente que ela pegue o nosso cardápio, leve para o pediatra, e é assim que o pediatra for liberando tais alimentos, por exemplo, no momento das papinhas de fruta. Ah, então pode introduzir bananinha maçã, pode introduzir maçãzinha e pera. E a laranja-lima, por exemplo. Mas não pode ainda nenhum outro tipo de frutinhas. Então, o que nós sempre pedimos é, nos finais de semana, você insere, introduz, vê se com a criança se tem aceitação, se gostou, se deu tudo certo, não provocou absolutamente nada. Então, deu tudo certo, nos avisa. Aí nós vamos introduzindo, e esse momento da introdução é um momento muito delicado, porque, por exemplo, a criança já pode comer de tudo, mas ainda não pode comer grãos, né? Então, nós estamos muito sempre próximos da mãe nesse período de adaptação alimentar, exatamente por essas questões. E assim que a criança já está com um aninho e tudo mais, praticamente as frutas todas já foram introduzidas, né? Os grãos, tem alguns grãos que, dependendo de cada mãe, ainda não introduziu, mas é mais fácil. E assim a gente vai caminhando. E aí a criança, a gente falou muito sobre essa adaptação, então, do início, né? De quando ela vai para a escola. Mas a gente sabe que tem outros momentos que, por mais que ela já esteja na escola, ela também vai passar por uma outra adaptação, como o desfraude, por exemplo. Como que vocês lidam com essa fase do bebê lá por volta dos 2 anos? Então, o desfraude também é um processo bastante lento, né? Não se faz de um dia para o outro. E normalmente nós fazemos o seguinte: a mamãe no final de semana inicia e nós temos um texto que nós fornecemos para a mãe, até para que nós possamos falar a mesma linguagem. Então, fazer da mesma forma, para que a criança não fique na escola de uma forma, em casa de outra. Então, assim, começou a introdução do desfraude na escola, aí ela nos avisa, e depois disso nós já iniciamos o desfraude. Começa de 15 em 15 minutos, leva para o banheiro, ele vai mostrando para a criança, mesmo que ele não queira, só para ele sentir essa necessidade de ir ao banheiro, tirou a fralda, está sem fralda. E aí vai aumentando também o tempo, né? Depois passa para 20 minutos, depois 35 minutos, e assim a gente vai fazendo. E nesse momento é um momento de muitas calcinhas, cuequinhas, muitas trocas de roupas dentro da escola, porque com certeza vaza, e nesse momento vazou, não tem problema, vamos lá, a gente troca, de lidar com isso de uma forma lúdica, lidar naturalmente, bem lúdica, para que a criança, para que não seja traumático, né? Porque quando esse momento do desfraude, e principalmente quando começa a ser uma coisa muito impositiva, e às vezes a mãe fica nervosa porque tem um evento, e então não dá para apressar, não né? Dá. Tem que ser com calma também. E cada criança vai ter o seu cada ritmo, criança né? tem o seu ritmo. Não dá, porque o amiguinho da escolinha também já começou, isso não vai influenciar tanto. Não, porque nós trabalhamos no coletivo. Então, assim, sempre vai ter 3, 4 crianças desfraldando, ainda não chegou o momento dessa outra turminha. E assim vai. E aí vai lidando com cada turminha que está no seu processo ali, do desenvolvimento. Sim. Bom, eu queria fazer só mais uma pergunta, então, antes de a gente encerrar, que é sobre os momentos que podem trazer insegurança para a criança, né? Momentos de mudanças que ela passa, não só dessa fase do início para a escola, mas de adaptação em casa.
por exemplo, a chegada de um irmãozinho. Que já é uma fase que a criança acaba tendo mais ciúmes, aí como que isso pode ser trabalhado na escola também? Então, esse momento também é trabalhado muito com a família, né? Porque a mamãe passa 9 meses grávida, mas para a criança de 1 aninho e pouco, 2, isso gera uma ansiedade muito grande, porque ela está vendo a barriga da mamãe crescer, mas ela não tem um entendimento do que está acontecendo, né? Então, no momento em que o bebê nasce, tudo isso que a criança fantasia e tudo mais vem à tona e ela se tranquiliza, porque ela está vendo o bebê e tudo mais. Nesse momento, primeiro que a mamãe tem que trabalhar o período inteiro da gestação com a criança. Em casa. E pedindo, né? Olha, então vamos comprar tal coisa pro seu irmãozinho. Ah, então aqui ele vai dormir aqui no bercinho, porque você agora está ficando maiorzinho, nós vamos dar o bercinho pro seu irmão e tudo mais. E trabalhar tudo muito naturalmente com a criança, né? Porque é um momento também para ele doloroso, para a mãe também é. É como se o outro está chegando, vai haver uma regressão pequena, às vezes isso não é uma regra, pode acontecer ou não, tá? E se acontecer é porque realmente ela está querendo chamar a atenção da mamãe, até ela entender todo esse processo, porque ela ainda é uma bebezona, né? Um bebezão. Então, 2 anos ainda é muito bebê. Então, normalmente, eles não entendem muito essa passagem, mas se você for falando tranquilamente com a criança e mostrando, não valorizando muito a atitude dela, da birra e tudo mais, ela vai entendendo. Realmente. Para encerrar, então, eu só queria... A última pergunta é sobre a questão de quando as crianças ficam doentes. A gente sabe, o pediatra já avisa a mãe, antes mesmo de ela levar para a escola, olha, vai para a escola, vai ficar doente. E como que os pais podem lidar com isso? Como que vocês lidam com isso também com os pais, quando a criança tem, às vezes, ficam doentes repetidamente, né? O ficar doente... Então, nós vamos partir do princípio do seguinte. A criança, quando criança, ela está propensa a várias doençazinhas, viroses e tudo mais, porque ela ainda não tem... o sistema imunológico dela ainda não está totalmente formado, é baixo, ela ainda está se constituindo. Então, assim, realmente é uma fase da criança, como ela tem contato com outras crianças, é fácil dela adquirir uma virose e isso é muito natural, né? Agora, a sucessão não é tão natural assim. Então, aí precisa ter uma investigação. Será que aonde é o ponto? Será que a criança tem alguma questão que a gente tem que aprofundar e ter um olhar diferente, né? Até ela ir criando resistência. E até os 4 aninhos, a criança realmente tem muitas virosezinhas, né? E é uma coisa que faz parte. Então, assim, os pediatras, eles avisam, mas, assim, as vacinas têm que estar sempre em dia, né? A alimentação tem que ser uma alimentação super equilibrada para a criança ir adquirindo resistência, né? Então, a gente vai se cercando de várias hipóteses e elementos para que realmente a criança fique mais tranquila. O ambiente escolar tem que ser um ambiente arejado, então não dá para a criança ficar num ambiente super fechado, essa sem uma uma coisa para as mães levarem em circulação. consideração, né, quando forem escolher a escola. Então isso é uma questão até muito pertinente para as mães observarem, né? Se o ambiente é claro, se tem circulação, se é limpo, que isso é básico,
né? E isso tudo ajuda nesse momento da criança, né? Ai, tá ótimo. Então, Célia, bom, queria agradecer a todo mundo que participou, que mandou as suas dúvidas. E agradecer principalmente você por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. Para quem tiver mais dúvida, pode mandar aí pra gente, pode acessar depois, a gente vai deixar o contato da escola, da All Together daqui de São Paulo. Então, quem quiser entrar em contato e também tirar suas dúvidas. E é isso. Obrigada, Célia. Obrigada a todo mundo. Obrigada e até a a próxima. você.